Salomão, o rei mais sábio da história de Israel. Você conhece as histórias. Ele pediu sabedoria a Deus, julgou entre duas mães disputando um bebê, construiu o magnífico templo de Jerusalém. Mas existe um texto que conta uma versão muito diferente. Uma versão onde Salomão não construiu o templo com trabalhadores humanos, mas com demônios escravizados. Onde ele usava um anel mágico dado pelo arcanjo Miguel para comandar espíritos malignos. Onde ele interrogava demônios um por um, anotando seus nomes, seus poderes e como exorcizá-los. Esse texto existe, é chamado Testamento de Salomão, e por séculos foi usado como manual de exorcismo por cristãos e judeus, até que a igreja decidiu: magia, mesmo quando praticada por um rei escolhido por Deus, é inaceitável. Mas primeiro, se você quer ter acesso a essas histórias que foram escondidas por séculos, se inscreva agora no Escrituras Paralelas, porque o que você está prestes a descobrir raramente é ensinado, e poucos têm coragem de revelar. Na Bíblia, Salomão é retratado como o rei ideal, filho de Davi, escolhido por Deus. Quando Deus lhe oferece qualquer coisa, Salomão não pede riqueza ou poder, pede sabedoria. E Deus fica tão impressionado que lhe dá sabedoria e riqueza e poder. Ele se torna famoso por julgamentos sábios, resolve disputas impossíveis, escreve 3.000 provérbios. E sua maior realização, o Templo de Jerusalém, a casa de Deus, uma das maravilhas do mundo antigo. A Bíblia diz que levou 7 anos para construir, que Salomão mobilizou dezenas de milhares de trabalhadores, que trouxe cedros do Líbano, ouro de Ofir, artesãos de Tiro. Mas não menciona nada sobre magia, nada sobre demônios, nada sobre anéis sobrenaturais. Isso vem de outro lugar, de um texto que circulava amplamente nos primeiros séculos do cristianismo, mas que foi deliberadamente excluído das Escrituras. O Testamento de Salomão começa com um problema. Um jovem trabalhador no templo está sendo atormentado por um demônio. Todas as noites, o espírito suga metade do seu salário e metade da sua energia vital. O rapaz está definhando. Salomão ora a Deus por ajuda. E Deus envia o arcanjo Miguel com um presente, um anel gravado com um pentagrama, o selo de Salomão. Miguel diz: com este anel, você terá poder sobre todos os demônios da terra. Salomão dá o anel ao jovem trabalhador e ordena que ele o use contra o demônio. Quando o espírito aparece naquela noite, o jovem pressiona o anel contra o peito da criatura. E o demônio é instantaneamente subjugado, forçado a obedecer. O demônio é levado a Salomão. Seu nome é Órnias. E sob comando do rei, ele revela tudo: sua natureza, seu poder e o nome do anjo que pode destruí-lo. Então Salomão tem uma ideia. Se um demônio pode ser escravizado, por que não escravizar todos eles e usá-los para construir o templo? E é exatamente isso que ele faz. Um por um, Salomão convoca os demônios. Ele os interroga, anota seus nomes, descobre seus poderes e os força a trabalhar. Órnias é ordenado a trazer o príncipe dos demônios, Beelzebul. Beelzebul, sob tortura do anel, revela os nomes de todos os outros espíritos malignos, e cada um é trazido diante de Salomão. O texto se torna um catálogo demonológico. 36 demônios, cada um descrito em detalhes. Asmodeus, o demônio da luxúria; Lix Tetrax, que causa febres; Onoskeles, uma súcubo. Cada um revela como causa mal, e cada um é forçado a cortar pedras, transportar materiais, forjar metal. O Templo de Jerusalém, a casa de Deus, é construído por demônios escravizados. E ninguém, exceto Salomão, sabe a verdade. O que torna o Testamento de Salomão fascinante não é apenas a história, mas o detalhe. Cada demônio é interrogado como em um tribunal. Salomão pergunta: quem é você? O que você faz? Como você pode ser derrotado?
e cada demônio responde. Beelzebul, o príncipe dos demônios, diz que causa inveja e assassinato entre os homens. Ele só pode ser repelido pelo nome do arcanjo Miguel. Asmodeus diz que destrói casamentos e induz à luxúria. Ele é repelido pelo fígado e fel de um peixe queimado sobre carvão de tamargueira. Uma referência ao livro de Tobias. Lix Tetrax causa resfriados e febres. Ele é expulso, invocando o nome de Gabriel. Onoskelis, a súcubo, seduz homens em seus sonhos. Ela é vencida, escrevendo versículos bíblicos e colocando-os sob o travesseiro. O texto funciona como um manual prático de demonologia e exorcismo. Não é apenas mitologia, é instrução. Para os primeiros cristãos que acreditavam em possessão demoníaca, e eles acreditavam profundamente, este era um guia inestimável. Um texto que listava os inimigos espirituais por nome e revelava suas fraquezas. Era um grimório, um livro de magia prática, mas atribuído a um rei bíblico e usando nomes de anjos como armas. Isso o tornava aceitável por um tempo. Mas como toda história sobre poder, o testamento de Salomão termina com uma queda. Salomão se apaixona por uma mulher estrangeira, uma sacerdotisa de deuses pagãos. Ele a deseja desesperadamente, e ela faz uma exigência. Para se casar com ela, ele deve sacrificar aos seus deuses. Salomão, cegado pela paixão, concorda. Ele sacrifica 5 gafanhotos aos ídolos, um ato pequeno, mas suficiente. No momento em que ele adora falsos deuses, o poder do anel se quebra. A proteção divina desaparece. Os demônios percebem imediatamente. Eles se rebelam, espalham-se pelo mundo novamente, causando caos. E Salomão, ele perde tudo: sua sabedoria, seu poder, sua conexão com Deus. O texto termina com Salomão escrevendo este testamento como aviso. Eu, Salomão, tive poder sobre demônios, mas minha luxúria me destruiu. Não sigam meu caminho. É uma história sobre poder e corrupção, sobre como até o mais sábio pode cair, e sobre o perigo de brincar com forças que não deveriam ser controladas. Então, se o testamento de Salomão era tão popular, por que foi excluído? A resposta é simples. Magia é proibida na Bíblia. Deuteronômio 18 é explícito. Não se achará entre vocês quem pratique adivinhação, feitiçaria, interprete presságios ou invoque espíritos. A Bíblia faz uma distinção clara entre milagres e magia. Milagres vêm de Deus, magia vem de poder humano ou demoníaco. Quando Moisés divide o Mar Vermelho, é milagre. Quando os magos do faraó imitam, é magia. Quando Jesus expulsa demônios, é autoridade divina. Quando Simão, o mago, tenta comprar esse poder, é condenado. E Salomão? Ele está usando um objeto mágico, um anel, para comandar demônios. Isso não é milagre, é feitiçaria. Mesmo que o anel venha de um anjo, o ato de subjugar demônios através de um artefato mágico viola a proibição bíblica. Além disso, o texto dá poder demais aos leitores. Ele lista nomes de demônios, ensina como invocá-los e controlá-los. Para a igreja primitiva, isso era perigoso. Pessoas poderiam usar o texto não para exorcismo, mas para necromancia. Não para expulsar demônios, mas para comandá-los. Então, mesmo sendo atribuído a Salomão, mesmo sendo usado por cristãos, foi gradualmente rejeitado. Não porque era falso teologicamente, mas porque era perigoso espiritualmente. Mas o testamento de Salomão não desapareceu. Ele apenas mudou de forma. Na Idade Média, magos e ocultistas redescobriram o texto e o usaram como base para grimórios, livros de magia cerimonial. A Chave de Salomão, um dos grimórios mais famosos da história, é diretamente baseada no testamento. Lista demônios, selos mágicos, rituais de invocação. O Lemegeton, ou Ars Goetia, lista 72 demônios, expandindo os 36 originais,
com descrições detalhadas de seus poderes e como conjurá-los. Esses textos influenciaram tudo: alquimia, maçonaria, ocultismo moderno, até cultura pop. Nos RPGs como Dungeons & Dragons, muitos demônios vêm diretamente do Testamento de Salomão. Em animes como Fat e Magi, Salomão é retratado como um mago-rei. O selo de Salomão, o pentagrama ou hexagrama, tornou-se um dos símbolos mais reconhecíveis do ocultismo. Ironicamente, ao tentar suprimir o texto, a Igreja o tornou ainda mais poderoso. Ele se tornou conhecimento proibido, e conhecimento proibido sempre fascina. O Testamento de Salomão nos força a perguntar: onde está a linha entre milagre e magia? Se Moisés pode usar uma vara para dividir o mar, por que Salomão não pode usar um anel para comandar demônios? Se Jesus expulsa espíritos com autoridade, por que Salomão não pode fazer o mesmo? A resposta da ortodoxia é: a fonte importa. Poder de Deus é sagrado. Poder através de objetos mágicos é feitiçaria. Mas talvez a verdadeira razão seja mais simples. Um texto que ensina as pessoas a controlar demônios é perigoso demais para ser escritura, mesmo que tenha sido escrito sobre o rei mais sábio da história. Se Salomão realmente comandava demônios, isso muda como você vê a sabedoria dele? Era dom divino ou conhecimento oculto?